Hoje eu vim aqui, ó, no sítio Logrador, vim mostrar aqui essa pedra aqui, ó, e é o lajeiro lá que rachou no meio dele, para vocês verem a natureza, os fenômenos da natureza como é. Aqui nós chegamos no pé do lajeiro aqui, ó. Essa foi a segunda explosão que houve nesse lajeiro? Foi. 14 de setembro de 2014. De 2014. Deu a segunda explosão, então, gente, aqui, ó, como ficou o rachão aqui no lajeiro aqui, ó. Que vocês podem ver, ó, de um lado a outro. Estácio Severo foi o nosso guia até esse lajeiro, onde o rachão na pedra. Ó. E segue, ó. Até o outro lado. Aqui tem mais de 100 metros de rachão aqui no lajeiro. Peço a vocês, se gostaram desse vídeo, curta, comente e compartilhe aí para mais vídeos.